Olá, meu nome é Diana e estou aqui para convidá-la a fazer uma viagem pelo tempo. Foi projetada exclusivamente para esta tarefa, conduzi-lo a uma reflexão sobre a trajetória da mulher na história. Da costela de Adão nasce Eva, mas tentada pela serpente peca. A mulher, já no início dos tempos, é apresentada, segundo a Bíblia, como causadora do pecado original. E disse Deus à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E à mulher Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Durante muito tempo, as crenças religiosas deixaram a mulher em condição inferior ao homem, criando assim sociedades absolutamente patriarcais. As mulheres, então, assumiram um papel de subordinadas, sem voz ativa, fadadas a uma situação de anonimato, cumprindo meramente suas tarefas domésticas. Resta a ela dois modelos a seguir: o de Eva, pecadora, ou de Maria, virgem e santa. Aquelas que não se contentavam em cumprir suas medíocres funções sociais de cuidar do lar e de sua família e buscavam novas atitudes eram chamadas de bruxas, pois fugiam ao modelo passivo imposto até então. Mesmo após a cristianização da Europa, as práticas e rituais pagãos não haviam morrido completamente. Muitos ainda mantinham seus costumes religiosos, os quais eram considerados demoníacos pela Igreja. As mulheres, em especial, as parteiras, as que faziam uso de ervas medicinais, as que exerciam sua liberdade sexual e religiosa, entre outras, eram executadas de forma brutal, torturadas, afogadas ou queimadas para que o fogo purificasse sua alma. Mas os tempos mudam. As cidades nascem e a mulher assume novos perfis, conforme as mudanças sociais. Com a Revolução Industrial do século XVIII, o êxodo rural e consequente ocupação das cidades, a mulher, junto com seu marido e filhos, é obrigada a sair de casa e trabalhar. Entretanto, recebendo salários, por isso, muito inferiores aos dos homens. Porém, isso não igualou a figura feminina à masculina. Apenas criou mais uma responsabilidade para a mulher. Além de cuidar da casa, do marido e dos filhos, agora ela é operária, com mãos calejadas. Ainda em meio a uma sociedade patriarcal, na passagem do século XIX para o século XX, influenciadas por correntes liberais, algumas mulheres começam a mostrar insatisfação em relação ao seu estado de submissão. Surge no Reino Unido e nos Estados Unidos um grupo de mulheres brancas, intelectuais e pertencentes à classe média que buscaram se organizar e reivindicar seus direitos. Essa foi a primeira onda de movimento que ficou conhecido como feminismo. Entende-se que feminismo é uma filosofia que reconhece que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindica que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. A principal questão abordada na primeira onda do feminismo foi o sufrágio, ou seja, o direito ao voto. Outras questões também foram levantadas, como o direito à propriedade, reforma do casamento e liberdade sexual. Com a consolidação do sistema capitalista, a mulher ganha espaço no mercado de trabalho. No entanto,
torna-se mão de obra barata, sob a alegação de que a mulher precisava ser sustentada pelo marido. Após a Segunda Guerra Mundial, a imagem da mulher, mais do que nunca, passou a ser associada às responsabilidades domésticas e à criação dos filhos. Isso porque, nesse contexto, existia uma mobilização para que as mulheres se retirassem do mercado de trabalho para dar espaço aos homens que retornavam da Segunda Grande Guerra. A imagem idealizada de esposa e mãe, simbolizando ternura, cuidado e apoio, definiu de maneira global o que se esperava da mulher nesse período. Nas décadas de 60 e 70 do século XX, inúmeras revoluções tomaram conta do cenário mundial. O movimento hippie, manifestações estudantis e manifestos contra a Guerra do Vietnã influenciaram o fortalecimento dos ideais feministas. Em 1963, a francesa Betty Friedan publica o livro denominado Mística Feminina, o qual recolheu depoimentos de mulheres da classe média que correspondiam ao ideal de rainhas do lar. Com esse trabalho, Friedan percebeu que as mulheres não possuíam a felicidade que aparentavam ter, pois demonstravam um descontentamento em relação à própria identidade. De certa forma, Betty Friedan desmistificou o papel feminino na sociedade da época, contribuindo para que as mulheres revivessem a luta por seus direitos. Os pensamentos e manifestações que se reestruturaram nessa época, em especial nos Estados Unidos e na França, configuraram-se na segunda onda do feminismo. Dessa vez, as feministas preocuparam-se com o fim das discriminações do gênero. Entretanto, elas não queriam ser tratadas como superiores aos homens, mas buscavam a equivalência dos sexos, numa política de respeito às diferenças e de igualdade de direitos. A partir da década de 80, o movimento feminista repensa suas ações e aprofunda discussões já travadas nas gerações anteriores, como o papel e a função da mulher na sociedade. Todavia, mesmo com as reivindicações, a mulher contemporânea continua a sofrer preconceitos. Mesmo com tanta luta, falta de valorização social, econômica e identitária, muitas mulheres ainda acordam muito cedo. Cuidam dos afazeres domésticos antes de levar seus filhos à escola, atuam como trabalhadoras no mercado de trabalho, preocupam-se com sua formação acadêmica e ou profissional, cuidam de seus maridos, da beleza, do status e ainda cumprem funções de convívio social. Por tudo isso, podemos dizer que a mulher, em toda a sua trajetória, mostrou-se forte. Uma verdadeira guerreira. Na Idade Média, a figura do guerreiro incontestavelmente era masculina, isso devido a uma masculinização proposta por diversos fatores. Dentre eles, o cristianismo como principal, que prega o patriarcalismo com base na existência de um único Deus que é masculino. À mulher cabia o dever de ser a donzela, virgem e casta à espera do seu amor, e não uma guerreira. Entretanto, nas regiões norte e noroeste da Europa, a partir do século IV a.C., viveram alguns povos que se destacaram ao longo do tempo por sua cultura e forma de vida. As sociedades célticas e nórdicas abordavam de forma especial a figura da mulher como sendo de crucial importância no desenvolvimento das práticas sociais e religiosas. Além das funções domésticas, comum a todas as mulheres de todas as sociedades, elas aprendiam técnicas de combate, pois na falta do marido, era a mãe quem protegia a casa e ensinava os filhos as primeiras lições de batalha. Nas guerras, as sacerdotisas, conhecidas como volvas, tinham grande importância, determinando quem iria lutar ou não para conseguir a vitória. Um exemplo disso são as valquírias, as guerreiras servas do deus nórdico Odin, o maior deus dos vikings. Elas fazem o papel dos anjos para esse deus, sendo as principais guerreiras de Asgard, a fortaleza dos deuses. Essas jovens e belas mulheres, montadas em cavalos alados e armadas com elmos e lanças, percorriam os campos de batalha para recolher as almas dos guerreiros e levá-las para Odin, morador de uma mansão situada em Asgard, chamada Valhalla. Dada a importância das mulheres nessa sociedade, elas chegam a ser representadas como semideusas, que muitas vezes se apresentavam como matadoras de homens e executantes de suas sentenças, e ao mesmo tempo, sedutoras, não existindo quem resistisse a seus encantos propriamente mágicos.
A líder das valquírias era Freia, considerada uma deusa, a preferida pelos historiadores, que a descrevem como uma mulher independente. Freia era cultuada através de sua sexualidade, mas mais do que isso, ela era o contraponto de Frigga, representando uma mulher livre, que escuta as emoções de seu coração, que não dá satisfação dos seus atos, um conceito avançado para a época. Frigga, ao contrário de Freia, é a deusa mãe, conhecida como a mais formosa entre elas. Na mitologia nórdica, era a deusa da fertilidade, do amor, da união, da gerência da casa e das artes domésticas. Na sociedade dos celtas, o feminino teve grande representatividade também, já que homens e mulheres eram tratadas de forma igualitária. Em assuntos de interesse de toda a tribo, as mulheres participavam da política, assumindo papéis na vida social. Dominavam a religião, podiam guerrear e escolhiam seu parceiro. Na sociedade, as mulheres eram vistas como aspecto vivo da criação. Seus ciclos, para a cosmogonia céltica, estavam ligados ao universo e às suas energias, estando conectados de forma simbólica e prática de acordo com o ciclo menstrual, ao processo da vida, morte e renascimento dos seres vivos. Muitos estudiosos sugerem que este comportamento de valorização feminista provém de uma cultura com forte reverência à mulher na figura da deusa-mãe. Entre os celtas, era muito forte a presença e a influência da deusa, que estava presente em todas as coisas e que era todas as coisas. Acreditava-se que as mulheres tinham poder mágico, encarnavam a deusa e assim representavam, para o homem, a soberania, mesmo durante a época em que grande parte das civilizações já eram patriarcais. A sociedade celta assumiu esse tipo de organização por muitos séculos. Mesmo quando o cristianismo foi adotado, a mulher continuou atuando ao lado do homem em todos os segmentos da sociedade, sempre exercendo um papel social importante, o que marcou profundamente a história desse povo. Pensando nisso, pode-se dizer que a mulher contemporânea, a partir do movimento feminista, está retomando a importância social que tinha há muito tempo. Quando nos referimos aos movimentos feministas, a primeira sensação que nos advém é que estamos despertando para algo novo, mas na realidade estamos nos referindo a direitos já presentes e vivenciados por mulheres de algumas sociedades muitos séculos antes de Cristo. São inúmeras as semelhanças entre mitologia céltica e nórdica no que se refere ao papel da mulher e os movimentos feministas. A mulher moderna busca a liberdade, a independência e o direito à propriedade. As mulheres célticas já possuíam isso. Como o sistema celta admitia a propriedade imobiliária individual juntamente com uma propriedade rural coletiva, a mulher podia dispor de tal bem a seu bel prazer, vendendo-o se assim quisesse, adquirindo outros por meio de compra, de prestação de serviços ou por doação. Ao casar-se, a mulher conservava seus bens pessoais e os levava consigo em caso de dissolução do casamento. O casamento celta, aliás, era uma instituição flexível, resultante de um contrato cuja duração não precisava necessariamente ser definitiva. A mulher poderia escolher livremente seu marido, isto era seu direito. Exatamente o mesmo defendido pelo movimento feminista do século XX. Também é importante constatar que, casando-se, a mulher não entrava na família do marido. Ela pertencia sempre à sua família de origem, e o preço pago pelo marido pela compra de sua mulher era uma espécie de compensação dada à família dela. Mas em caso de divórcio, a mulher retomava seu lugar natural em sua família de origem, sem carregar nenhuma culpa ou vergonha. Nessa sociedade, o divórcio era extremamente fácil. Se o homem decidisse abandonar a mulher, deveria basear-se em motivos graves. Se não os tivesse, deveria pagar indenizações muito altas, exatamente como em caso de quebra abusiva do contrato. Embora fosse mais frequente que os homens pedissem a dissolução do casamento, as mulheres tinham o mesmo direito, e o divórcio poderia ser feito quase automaticamente por uma espécie de consentimento mútuo. E havendo separação do casal, a mulher não só retomava seus bens pessoais, mas retinha também sua parte em tudo que o casal tivesse adquirido durante o tempo de casamento. Esta solução impedia que a mulher fosse lesada quer no plano econômico, quer no plano moral, pois o divórcio não decorria de nenhuma culpa.
De uma forma geral, a história antiga nos deixou uma lembrança muito viva de situações em que a mulher era vista como membro social de grande importância, equiparada ao homem. Os direitos que as mulheres feministas reivindicaram no século XX nada mais são que os direitos que as mulheres célticas e nórdicas há muito tempo possuíam. Pensando em tudo isso, eu, Diana, me pergunto: mesmo após tanto protesto por aquilo que já era nosso por direito há muito tempo, por que ainda há uma hierarquia social onde a mulher sofre preconceito, seja ela rica, pobre, branca, negra, chefe ou empregada? Não sei. No princípio eu era Eva, nascida para a felicidade de Adão, e meu paraíso tornou-se trevas, porque usei libertação. Mais tarde fui Maria, meus pecados redimiria, dando à luz aquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade. Para a sociedade não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais. Quero minha dignidade, tenho os meus ideais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência. O meu nome é mulher.